Quando a doença surge ou um sintoma se apresenta, a gente imediatamente vai em busca de algo para reequilibrar, restaurar e revigorar. Isso é natural, isso é parte da nossa estratégia interna e instintiva de sobrevivência. Ao eliminar o sintoma ou encontrar uma solução rápida, a gente rapidamente transforma o cenário. E quando muitas vezes há uma insistência, o mesmo tipo de sintoma vai e vem, ou muda um pouquinho características, às vezes um pouco mais de facilidade no tratamento, mas parece que tem uma insistência do teu corpo. Ele está querendo comunicar uma mensagem, tem uma informação ainda oculta que sintomaticamente o corpo está trazendo à tona. E aí eu te pergunto, você para de verdade para aprender algo com o seu corpo? Você olha e observa as informações que o seu corpo está comunicando, ou a atitude mais frequente é simplesmente buscar a solução do alívio imediato e anular essa questão da sua vida? Eu falo por mim. Eu tive, com certeza, muitas vezes a tendência de agir assim. Fui aprendendo que, através de um olhar mais integrativo, que as medicinas como tradicional chinesa, a própria visão do Ayurveda e do Yoga, nos ajudam a compreender que todas as nossas dimensões, elas têm comunicação, ou seja, o que acontece na dimensão material física está relacionado com as minhas formas de pensamento, com aquilo que no emocional eu estou com dificuldade de elaborar, com aquilo que muitas vezes impactou, traumatizou o meu psicológico e eu armazenei, mas lá dentro fica uma necessidade pulsante de harmonização. E pode ser que, olhando desta forma mais integrativa, a gente vá diretamente lá no ponto de origem, acolhendo, trazendo a luz da consciência e a partir daí uma nova atitude, que é muito mais um lugar de ter uma saúde proativa, num sentido não apenas de eliminar causas e desarmonia, mas num sentido mais da nutrição e do crescimento, de uma evolução que a gente pode ter com todos os problemas que surgem na nossa história. A partir daí fica bem claro que começa a surgir um sim para olhar além. O que mais eu tenho que aprender com essa desarmonia que me surge? O corpo manifestou e eu estou acolhendo e aprendendo algo. E aí a gente vai começando a trazer essa percepção. Tem as minhas escolhas, a minha parte responsável disso, mas tem mais ainda. E aí eu trago o olhar sistêmico. A relação que nós mulheres temos imediatamente com mãe, com avó, com bisavó, é algo muito forte. E pelo olhar da constelação, a gente vai compreender que existem questões que são transgeracionais, ou seja, elas vão sendo lapidadas conforme as mulheres das gerações seguintes podem dar passos adiante. Questões ligadas à sexualidade, questões à autoimagem corporal, a própria forma de lidar com maternidade, a maneira de expressar prazer, libido, gozo, sexualidade de uma forma mais livre, mais plena. Hoje em dia, tudo isso está sendo muito mais vivido com consciência. Certamente, há 3 ou 4 gerações para trás, as coisas foram muito mais veladas, muito mais restritas e com pouca escolha. Mas o sistema familiar do qual eu pertenço, você pertence e cada uma das mulheres e homens pertence, ele está gradualmente dando passos evolutivos. Para algumas famílias, as questões vêm um pouco mais densas, para outras são outros temas, são questões às vezes mais ligadas à relação íntima, como um casal tem seus desafios, às vezes como uma mulher se posiciona perante não somente o núcleo da família, mas
mulheres ganhando voz ativa na sociedade. E tudo isso tem a ver com as questões da saúde feminina, porque certamente a gente ainda tem memórias inconscientes daquilo que as mulheres viveram antes de nós, ou seja, o útero como esse órgão que pulsa vida, pulsa criatividade e a energia da expressão, da manifestação, ele também tem esta ligação via DNA com a nossa ancestralidade. Hoje a epigenética trabalha de uma forma muito linda e muito esclarecedora sobre essa questão dos traumas transgeracionais, ou seja, mesmo que eu não tenha muita informação ou saiba muito do contexto e das experiências de vida da minha bisa ou tataravó, eu posso compreender que há sim uma correlação entre dramas que foram vividos lá atrás e questões que se apresentam desafiadoras na minha saúde ou na expressão do meu feminino hoje. E a constelação, nesse sentido, ela é uma ferramenta maravilhosa, porque ela justamente vai trazer luz e vai auxiliar na percepção desta lealdade ainda inconsciente que a gente tem com dramas, com processos difíceis, pesos, doenças e desarmonias que ainda estão pedindo um espaço de integração no meu sistema. Ou seja, existe uma parcela que é a autorresponsabilidade. Eu, com o meu estilo de vida, as minhas escolhas, a maneira com que eu estou cuidando do meu mental, do meu físico, da minha alimentação, da minha sexualidade, da minha saúde ginecológica e tudo mais. Então, isso é o departamento eu, a minha parcela de responsabilidade. E junto, tem uma consciência maior, tem esse lugar que nós nomeamos de consciência familiar, que representa justamente esse, vamos dizer, esse ambiente onde eu estou coligada com as minhas gerações anteriores e sigo determinados padrões, eu sigo determinadas linhas de conduta, mesmo que ainda não seja de uma forma consciente. Então, eu me coloco em certas posições ou assumo determinados pesos para minha história para pertencer a este sistema. Nesse ponto fica claro, tem um lugar que é a minha consciência pessoal, tem um lugar que é eu pertencendo à minha família, que nós nomeamos de consciência familiar, e tem ainda uma mais amplitude de olhar, que é uma consciência cósmica ou espiritual, ou seja, eu vou saindo do individual, conecto e compreendo essa coletiva e vou olhar mais além, como eu posso amplificar o meu processo de autocura para um caminho de liberação que seja transgeracional também, ou seja, que ele ecoe do meu presente para trás, para o passado, amenizando as dores das que vieram antes de mim e libere para as gerações da frente. É assim que a constelação trabalha e é assim um outro olhar para as questões da saúde feminina por esse prisma. É muito bonito, é muito gostoso trabalhar com isso e é libertador, porque a sensação é de que a gente está fazendo por muitas, sabe? Por uma dimensão realmente de gerações e gerações que podem realmente encontrar uma maneira mais integrativa de lidar com as suas questões, aprendendo a olhar além do problema. Problema, sintoma, doença, desarmonia é uma seta que aponta, e se a gente vai dizendo sim a isso e olha além, aprende com isso, a gente diz sim para a vida, a gente diz sim para o amor, a gente diz sim para aprender algo maior com tudo isso. E isso certamente, a alma engrandece. Eu espero que isso contribua de alguma forma. Eu realmente estou aberta a auxiliar outras mulheres que tenham questões, perguntas. Escreva aqui nos comentários, me mande e-mail, WhatsApp, que o processo é nosso. Estamos construindo isso momento a momento. Eu sou Lu Cerqueira, se você gostou deixa um like, escreva aqui nos comentários suas percepções e a gente segue em sintonia. Namastê!